Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Hoje vou falar-vos de uma das últimas leituras que fiz e foi uma leitura conjunta com a São e a Susana e foi O Homem do Castelo Alto. Vou falar-vos também da série de televisão que vi e vi primeiro a série de televisão e depois é que li o livro. Fiquei curioso por... a série de televisão são 4 ou 5 temporadas e fiquei curioso como é que eles adaptaram a partir de um livro tanta coisa que foi dita. Ou fiquei mais curioso por saber, por tentar ver o que é que do livro estava na série. E posso dizer que está o essencial, mas está muito pouco também. Só para dar uma pequena introdução, O Homem do Castelo Alto é um livro, uma obra de Philip K. Dick, que é mais conhecido por ter escrito o livro que deu origem ao Blade Runner. O livro chama-se Se os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, Do Androids Dream of Electric Sheep. Este foi o mais conhecido do autor, mas o autor tem imensos livros, imensos contos que foram premiados, como O Homem do Castelo Alto, que foi bastante premiado. É um livro que está classificado como ficção científica, mas não é uma ficção científica, é mais uma distopia ou uma utopia, porque e já vamos ao tema. Vocês já veem aqui a suástica, mas o tema é os nazis. Este livro foi escrito e é passado em 1962, é passado num mundo que não existe, felizmente, e ganhou o principal prémio de ficção científica, o Hugo Award, em 1963. Das melhores críticas, e algumas estão mesmo aqui na contracapa, John Brunner diz que o escritor de ficção científica mais consistente do mundo, este Philip K. Dick. Depois, no LA Weekly, diz que é um dos genuínos visionários que a ficção norte-americana produziu. E o Paul Williams, na Rolling Stone, diz que Philip K. Dick vê e abraça as possibilidades aterradoras de que os outros autores fogem. Esta é uma edição da Relógios d'Água, uma boa edição. Eu gosto normalmente das edições do Relógio d'Água. E o que é que fala O Homem do Castelo Alto? Ora, fala de uma outra realidade em que a Segunda Guerra Mundial tinha terminado, mas em que os vencedores tinham sido os alemães e os japoneses. Eram os dois vencedores deste conflito, desta guerra, da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos acabam por ser ocupados por estas duas potências, por os alemães e pelos japoneses. Eles mais ou menos dividem os Estados Unidos em 4 estados só. Há ali uma área neutra e depois há uma parte que é dos japoneses e outra parte que é a maior parte governada pelos alemães. E a partir daí o que nós vemos no livro são 5 ou 6 personagens que estão dentro deste contexto. E quem é o Homem do Castelo Alto? Isto não são spoilers, porque são coisas
que são ditas logo no início. Não vos vou contar aqui a história nem o que acontece. O homem do Castelo Alto é envolto em algum mistério porque ele faz o contrário. Ele escreve um livro naquela realidade. O livro chama-se de Grasshopper Lies Heavy, o que eles traduzem como O Gafanhoto Pousa com Força. E este livro é um livro, digamos que é o inverso do que nos está a acontecer. Nós estamos num mundo que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e estamos a ler um livro que é passado num mundo onde a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial e eles estão a ler um livro do mundo em que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. Não sei se baralhei ainda mais as coisas, mas é interessante neste aspecto. Ora, o que é que eu posso dizer sobre o livro, sobre a leitura do livro? É assim, eu acho que este livro ganhou todos os prémios que ganhou. A escrita é uma escrita muito boa, o autor escreve bem, lê-se facilmente, tem algumas referências que possamos não conhecer, especialmente do japonês. Por exemplo, eu não sabia o que era o I Ching. O autor escreveu este livro e baseou-se muito após a sua leitura do The Rise and Fall of the Third Reich, A History of the Nazi Germany, de William L. Shiver, um livro que foi escrito em 1960, e também outro livro que é mencionado aqui, ou outra coisa que é mencionada aqui, onde também foi baseado, foi na transcrição do I Ching. E I Ching é aqui nomeado muitas vezes como um oráculo. Há personagens que antes de fazer qualquer coisa consultam o oráculo. Para tentarem saber outra coisa consultam o oráculo, e é baseado neste I Ching. Mas como eu ia dizer, a leitura foi uma leitura interessante, foi uma leitura que lemos em conjunto, e eu e a Susana, não, eu e a São já tínhamos visto a série. A Susana foi completamente sem saber o que é que se estava a passar e não tinha conhecimento nenhum da série nem da história. Só tinha por alto, sabia que era um livro em que dava uma realidade alternativa, em que a Segunda Guerra Mundial teria sido vencida pelos alemães e pelos japoneses. Mas eu acho que este livro recebeu tantos prémios em 1960, por ser mesmo em 1960 e por ter sido nessa altura. Se fosse agora, depois de tanta coisa já escrita, acho que este livro não tinha assim a importância que lhe foi dada. Eu achei pouco este livro, e achei que a ideia principal está muito bem imaginada, mas depois não é aproveitada para a história, porque o livro se baseia em 5 ou 6 personagens que têm mais ou menos interesse, até não são das personagens mais interessantes. Um ministro japonês que vive na parte japonesa, uma rapariga divorciada, um judeu, e também um vendedor de artefactos, de objetos como se fossem obras de arte, baseadas mais na história norte-americana, como se os Estados Unidos da América deixaram de existir e então
tudo o que era dessa época, desde uma coisa simples como um relógio com o rato Mickey. Todas essas coisas eram vendidas e eram procuradas como obras de arte, ou como recordações, ou coisas antigas, pronto, e davam-lhes bastante dinheiro. E um dos personagens é um vendedor que tem uma loja desses artefactos. Não são personagens assim tão interessantes, e acho que podia ter sido mais bem aproveitada a história. Sei que, ao ler aqui, sei que o autor pensou escrever um segundo volume, mas ficou também um bocadinho assoberbado, e por ter lido tanto sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os nazis, ficou um bocadinho cheio e cansado destas histórias e dessa realidade, e então não, acabou por não escrever, ou por não escrever uma continuação desta obra, o que foi pena, porque acho que seria interessante. Entretanto, em 2015, o livro é adaptado para a TV, 4 ou 5 temporadas, que eu já tinha visto. Estava num desses canais, Netflix ou Prime, ou uma coisa assim. E aí, o que é transposto para o ecrã, para o pequeno ecrã? É transposto a ideia principal, algumas das personagens, as personagens estão todas lá, mas algumas são como são descritas no livro, outras são completamente diferentes nas suas atitudes, e a única coisa que têm quase em comum é o nome. E depois a série, claro, que desenvolve muito mais, tem muito mais personagens e tem muito mais histórias, o que torna as coisas um bocadinho mais interessantes. Eu até, se não tivesse visto a série, se calhar não tinha tirado tanto do livro, porque aqui já estamos a ver parte de trás, quase os pensamentos do autor, e depois vemos o que foi transposto para a série. A reconstituição a reconstituição, não foi reconstituído, foi inventado, a invenção do mundo governado pelos alemães e pelos japoneses está muito bem feita. A parte dos japoneses, que é o país é mais sujo, é mais sombrio, é bastante violenta a série, como também seria de esperar num livro com esta temática, apesar do livro não ser assim não tem assim grande violência descrita, pelo menos. Depois, o que eu mais gostei da série até foram personagens que não estão aqui, que foi a parte alemã, que não estão no livro, mas foram também as decisões que um comandante dos alemães tem que tomar sobre a família, contra as próprias ideias do nazismo. Por isso gostei, e acho que se lê bastante bem o livro, e que depois se verá a série. Eu sinceramente nem vos consigo dizer se aconselho a ler o livro primeiro ou se aconselho a ler o livro depois, mas talvez aconselhe a ler primeiro o livro e depois vão buscar mais à série de TV. De qualquer maneira, conheçam este livro, conheçam esta ideia, porque é uma ideia muito boa. É uma ideia sobre uma realidade, uma utopia, o que teria acontecido ao nosso mundo
se os nazis tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, e os japoneses também, o que poderia ter acontecido. É interessante. Aqui, o Homem do Castelo Alto é uma personagem muito, na minha opinião, secundária, que é muito referida por causa desta obra, deste livro que foi escrito e que paira sobre o autor algum mistério. Na série de televisão ainda mais mistério se cria, porque na série de televisão não é um livro, são filmes, são bobines, cassetes, bobines de filmes que aparecem, e aí segue para outro rumo, que já é mais um rumo mais de ficção científica, realidades alternativas, viagens no tempo. Já segue outros caminhos que não são aflorados aqui no livro, mas também muito interessantes, muito bem desenvolvidos. Eu gostei bastante, por isso dei 3 estrelas a esta obra quando li. A série gostei bastante, mas aconselho primeiro a leitura do livro e depois a procurarem mais, se ficarem com curiosidade, a procurarem mais na série de TV, que está muito boa, está uma boa adaptação, e é um daqueles casos em que a série nos dá muito mais e está muito melhor do que a obra que foi adaptada. A ideia está lá, a coluna vertebral está lá, mas o desenvolvimento é muito mais minucioso e é muito mais interessante na série do que as mesmas personagens e o que acontece no livro. Digam-me se já leram o livro, se já viram a série, se gostaram, o que é que acharam da adaptação. Fico à espera das vossas opiniões. Não se esqueçam de dar um like se gostaram deste vídeo e não se esqueçam de subscrever ao canal, é importante para o crescimento do canal. Até à próxima, boas leituras.